oportunidade que o Senhor nos concede aqui na Rua Distrito Federal. O Espírito Santo de Deus, ele marcou esse encontro conosco nesta noite. E ele tem uma palavra para a minha vida, para a sua vida. Eu vou ler o que está escrito. Está dando um pouco de microfonia. Está escrito em Mateus, capítulo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor, que tem por título, nessa versão da Bíblia, o leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aleluia! Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo e todo sempre. Aqui na Escritura Sagrada vemos Jesus manifestando a bondade. Pode ficar aqui, varão, se aqui ficar melhor, para não ficar de costa. Glória a Deus. Vemos Jesus manifestando o poder sobrenatural dele. Ele veio aqui na terra, cumpriu a missão e cumpriu-a. Ele deu saúde para aquele que precisava, cura, libertação. E este homem se encontra com Jesus em uma situação triste. A partir do versículo 5 do livro de Mateus, a Bíblia começa a nos falar sobre o Sermão do Monte. Jesus, ele sobe ao pé de uma montanha e começa a ministrar uma mensagem para aqueles que o acompanhavam. De forma estratégica, Jesus Cristo sobe ao pé de uma montanha para que o vento levasse a sua voz e atingisse a maior quantidade de pessoas, e acreditamos que ele, por ter uma mensagem de vida e paz, as pessoas estavam atentas ao seu enunciado. Nessa noite também, se você dá crédito, dá ouvidos à mensagem de Cristo, você vai receber o que ele tem para a sua vida, que é vida eterna e abundante. Nesse discurso conhecido como Sermão do Monte, ele começa a falar para as pessoas: bem-aventurados aqueles que sofrem, bem-aventurados aqueles que andam, que é sal, que é luz, bem-aventurado aquele que sofre perseguição por amor à justiça. Ele começa a dizer ensinamentos naquele Sermão do Monte, dizendo a forma que a pessoa deve servir a Deus. Diz aqueles que vão adentrar o reino dos céus. Ele começa no Sermão do Monte falar um enunciado que as pessoas facilmente entendiam, porque a mensagem de Cristo é uma mensagem objetiva para os corações. E todos nós já ouvimos ele algo acerca do Sermão do Monte, as beatitudes, as bem-aventuranças. Ele começa a dizer sobre como devemos servir a Deus. E ali, aquela multidão estava ouvindo Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele começa a descer do monte. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Jesus dando ensinamentos acerca do Sermão do Monte, os ensinamentos para as pessoas. E ali, aquela multidão ouvindo Jesus Cristo, de repente, Jesus termina o sermão e desce. Quando ele desce, o homem que estava leproso, a lei dizia que quando o homem estava com a suspeita da doença da lepra, ele deveria apresentar-se ao sacerdote, e o sacerdote o declarava imundo, o declarava doente. Se ele visse na sua pele alguma mancha e suspeitasse, e aquela mancha aumentasse, ele deveria ir até o sacerdote. O sacerdote, examinando
declararia se ele estava ou não com uma lepra. Uma vez que ele estivesse acometido da lepra, ele era para ficar afastado da sociedade. Existiam até umas cidades chamadas cidades de refúgio, em que as pessoas que estavam acometidas por esse infortúnio, por essa lepra, deveriam ficar na cidade. Aquele homem era rejeitado e a lei dizia que ele tinha que andar na cidade gritando: imundo, para que as pessoas, ao vissem por uma necessidade que ele fosse na cidade, as pessoas prontamente se afastassem, porque ele fora acometido de uma doença que ele estava afastado da sociedade. Ele já não convivia com seus amigos, aquele homem já não convivia com seus familiares, aquele homem já não tinha expectativa de vida, ele já não tinha os seus sonhos, ou se tivesse seus sonhos, os seus sonhos foram de água abaixo, porque se ele era jovem, se ele era robusto, se ele tinha força física, se ele era recém-casado ou não importa a idade, não importava a idade, não importava a condição financeira, se ele fosse acometido da lepra, os sonhos minaram, acabavam, porque ele estava agora rejeitado compulsoriamente. Ele era obrigado a se afastar da sociedade, e se porventura se aproximasse de alguém, ele tinha obrigação pela lei de gritar que estava imundo, para que a pessoa se afastasse dele e não fosse acometido por aquela doença terrível. Aquele homem estava numa situação difícil, mas a situação difícil que aquele homem estava vivendo fez com que aquela contingência que ele estava passando fez com que ele se aproximasse de Cristo, porque as pessoas se aglomeravam para ouvir a mensagem de Cristo, a saber, o Sermão do Monte. Todo mundo absorvendo de Jesus Cristo o que ele tinha para cada um naquele momento. Mas aquele homem leproso não poderia se aproximar. Porém, quando Jesus desce do monte, a situação difícil que ele estava passando, a enfermidade que ele estava vivendo, os sonhos que ele tinha, que tinha ido de água abaixo, foi nesse momento difícil, foi neste momento de dificuldade, que aquele homem se encontrou com Cristo. Ao passo que Jesus vinha descendo da montanha, as pessoas aglomerando, aquele homem certamente gritou: imundo, se referindo a si próprio, se referindo que o imundo estava se aproximando. Podemos compreender que a lei dizia que ele tinha que gritar que era imundo, e todas as pessoas naturalmente se afastavam do imundo. As pessoas não queriam pegar a praga, as pessoas não queriam pegar a lepra. Ele era um leproso. E aí Jesus desce da montanha, as pessoas apertando Jesus, e ele grita imundo, se referindo a si próprio, ao passo que as pessoas se afastam, porque o mundo está passando. Mas aquele que era imundo, rejeitado, os seus sonhos caíram por terra, já não tem mais esperança. Ele grita, e a sua condição, a sua dificuldade é que fez com que ele se aproximasse de Cristo. Porque se ele fosse mais um na multidão, talvez ele não conseguisse se aproximar de Cristo como ele se aproximou. A condição que ele estava vivendo, a lepra, fez com que ele se aproximasse de Cristo e o adorou. A Bíblia fala que ele se aproximou de Cristo, prostrado, o adorou, dizendo: se tu quiseres, eu posso ser limpo. Ele não pediu, ele não duvidou, ele não pediu para Cristo, ele disse somente: se tu quiseres. Ele sabia que poderia ser limpo. E Jesus, como é bom, Jesus, como é o amor, Jesus, conforme Isaías capítulo 53, disse que ele veio e sobre as pisaduras de Cristo nós somos sarados. Aquele homem certamente entendeu que ele era o Messias. Aquele homem entendeu que ele era aquele que pelas suas pisaduras as pessoas eram curadas. Por isso que ele chega para perto de Cristo, adora e diz: se tu quiseres, tu pode me curar, porque tu és o Messias. E Isaías disse que segundo as suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia! Então não importa a situação que você esteja vivendo, se o seu filho está na droga, se o seu casamento está por um triz,
Se você passa uma situação angustiante, é nesse momento, é o casamento por um triz, é o filho na droga, é a condição financeira, é a condição emocional, é isso que vai te levar para Cristo, para os pés de Cristo, porque foi a lepra que levou aquele homem para os pés de Cristo e ele o adorou. É a situação muitas vezes na minha vida e na sua vida que nos leva para Cristo. É uma situação difícil que nos leva para Cristo. Eu passei por uma situação difícil na minha vida. Aconteceu numa terça-feira. Passou-se a quarta, passou-se a quinta. E na quinta-feira eu tomei a decisão. Eu quero Cristo. Eu voltarei para os pés de Cristo. Isso no dia, aleluia, no dia. Porque as situações difíceis, elas vêm na vida de cada um. Mas basta você tomar uma atitude. O homem era cego à beira do caminho e dizia: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um era cego, um era leproso. Um adorou dizendo: tem misericórdia de mim. Cala-te, cego, ele não vai te ouvir. Aí ele chega perto de Jesus e Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? O cego poderia dizer: não está vendo? É óbvio que eu quero enxergar. Mas não, o cego foi objetivo. E naquela situação disse: eu quero ver. Foi necessário que o cego procurasse Jesus na situação que ele vivia, uma vida na escuridão, e ele era o que disse. Eu abri a boca e disse, ali em novembro de 2019, eu quero voltar para Cristo. Eu tomo a decisão de voltar para Cristo. O leproso, ele tomou a decisão: eu vou para Cristo. Ele foi pela multidão, a multidão abriu, porque o problema o levou para o solucionador de problema. Porque certamente ele sabia: este é o Messias enviado. E Isaías é o profeta. O profeta disse que pelas pisaduras do Messias nós somos sarados. Eu serei sarados. Ele foi para Cristo, aos pés de Cristo, prostrado, o adorou e disse: mestre, se tu quiseres, eu posso ser limpo. Mestre, se tu queres, eu posso ser limpo. Jesus disse: quero, seja limpo. Vai, mostra-te ao sacerdote, cumpra a oferta pela sua limpeza, pela sua saúde, conforme Moisés deixou escrito. Aí Jesus dá a cura para ele, e ele imediatamente é restabelecido na sociedade. Imediatamente os sonhos dele voltam. Os planejamentos dele voltam. Se ele era forte, robusto, estava construindo a casa, estava planejando, Jesus dá a cura e automaticamente insere ele na sociedade. Porque ele já não precisava voltar para aquela cidade onde ficavam os leprosos. Ele veio porque a lei dizia que era um leproso, que era um sacerdote que declarava ele leproso. Quando ele estava doente, era o sacerdote que dizia: você está doente, meu filho, se afaste, vá para aquela cidade. E ele só poderia voltar, não era simplesmente porque ele estava bom, não. O sacerdote tinha que examinar ele e ele fazer um sacrifício. Então Jesus disse: quero, seja limpo, seja sarado, seja curado. E Jesus cura o corpo e a alma. E o seu problema ele resolve. O seu problema Jesus pode resolver. E o maior problema do ser humano que não tem a Cristo, não tem salvação, é ir padecer no inferno, se não aceitar a Cristo. O seu problema ele resolve, ele te leva para o céu. E aquele homem volta e apresenta seu sacerdote e é inserido na sociedade. Os sons dele volta. Jesus, ele resolve o seu problema. Então aquele homem era leproso, buscou a Jesus. Aquele homem era cego e disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem viu. Aquele homem leproso foi curado. E você precisa de Cristo. A sua alma precisa do perdão de pecados. A sua alma precisa da redenção. A sua alma precisa da salvação. Aquele leproso precisava da cura. Ele se encontrou com Cristo e a vida dele não foi mais a mesma. Você precisa da convite de Cristo. Você precisa da redenção. Você precisa da salvação. Somente Cristo pode
resolver seu problema. Aquele homem buscou em Cristo a situação difícil, o levou a perseverar e ir para os pés de Cristo. Então nessa noite, amado ouvinte, você que está na internet, busque a Cristo. Não importa a situação que você esteja passando, usa ela como assim, uma mola propulsora para que você busque a Cristo. Certamente o cego fez a melhor coisa, a melhor decisão. O leproso fez a melhor decisão, porque no meio da situação do contingente que estavam vivendo, um na escuridão, um no leprosário, na cidade leprosária, tomaram a melhor decisão, que foi buscar a Cristo. Então, entregue a sua vida a Cristo. Faça dessa situação difícil que você está vivendo um ânimo para você buscar aquele que pode resolver o seu problema. Que Jesus te abençoe. Se alguém quiser entregar a vida a Cristo, venha, que oraremos por você. Meus irmãos, continue orando pelo pastor Ronaldo Flauber, pela Pejave. O que Deus vai fazer, vai fazer. Você que está assistindo agora essa mensagem, não sei quando, mas você pode entregar a vida a Cristo, procurar uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e entregar e viver para o Senhor Jesus Cristo. Continue orando pela vida do pastor Ronaldo Flauber. O que Deus vai fazer, vai fazer. E ore pela Pejave, Associação para Evangelização. Jesus está voltando. Dizime e oferte na evangelização, porque Jesus está voltando e estamos anunciando a santa palavra do Senhor. Amém. Deus abençoe. Eu tô indo com muita saudade.